Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 16 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui no canal de forma gratuita. Basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, se estiver aparecendo essa opção para você. Passou o mouse, isso no seu computador, e clica em se inscrever logo na sequência. Se não tiver essa opção, haverá outra opção aí passando o mouse em cima do vídeo ou mais abaixo do vídeo, o botão de se inscrever no canal de forma gratuita. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado, agregue o máximo de valor aí no seu conhecimento através do conteúdo de aprendizado aqui do canal. Além disso, clicando aqui no card que está aparecendo para você, você vai abrir a página de procedimentos para solicitar o recebimento das recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, no seu celular, no seu desktop, enfim, onde você estiver, chegando aí as mensagens completas de recomendação de compra e venda e acompanhamento de perto de todas essas recomendações, informando o resultado de cada uma delas no seu celular, informando informações relevantes. Então, seguindo esses procedimentos, você vai ter acesso aí gratuito durante um determinado período para testar esse serviço diferenciado aí no seu celular ou desktop. Nessa videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, Ciel 3, Itube 4, Rente 3, LREN 3, Multi 3, Ciri 3 e BTOW3. Começando aqui pelo nosso querido Ibovespa, alta de 2,51%, superou a máxima do pregão anterior, gerou sinalização de alta, gerou sinalização de fundo ascendente a favor da tendência. E nesse momento, a zona de resistência mais próxima, 86.000 a 86.400 e acima disso, 87.333 pontos. Então, o Ibovespa fez uma correção um pouco mais curta, não chegou a nem tocar na média móvel de 3 períodos e já gerou uma nova sinalização para cima. Então, se a gente olha para o gráfico semanal, semana aí já com alta de 3,06%, não confirmou o sinal de reversão da semana passada, pelo menos o candle de reversão, não perdeu a mínima da semana passada. E aqui está a zona de resistência do topo no gráfico semanal, que é a região de 86.400, que eu acabei de citar, e aqui mais acima 87.178, enfim, são as resistências mais próximas para o Ibovespa. 84.400 continua sendo válida uma resistência, apesar do Ibov estar acima, mas válida até o fechamento dessa semana, pode fechar abaixo desse patamar. Futuros, mini índice, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like, dê um joinha aí nessa live, nessa videoanálise, seja aí um like, um joinha, isso vai me ajudar a disseminar o conteúdo de aprendizado, o conteúdo aqui do canal no YouTube. Futuros na máxima aqui do dia, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, dando uma estilingada maior aqui para cima. Então temos um dia de forte alta, de forte formação de fundo, a resistência mais próxima pelo gráfico diário está localizada em 86.275 pontos e acima disso lá em 87.990 pontos. G60, tendência já de alta, se a gente colocar os movimentos mais amplos, a gente tem uma tendência de alta. Congestionou, fez uma correção, ainda ficou mais configurado para a ponta compradora, dentro do que foi comentado nas duas lives, na live pela manhã e na live da parte da tarde. Temos o índice agora já acima do nível de 85.460, que é um patamar de resistência. Então acabou de fechar aqui essa hora de pregão, entrando na sua última hora de pregão, entre 17 para as 18 horas. Então uma boa alta, e aqui a resistência mais próxima nesse momento para esse pregão e para o próximo, localizada aqui na faixa de 85.915 pontos. Então temos um gap, começa na faixa de 85.765 e vai até 85.915. Acima dessa resistência, aqui a região de topo, um topo mais arredondado, que ficou aqui batendo e depois gerou um movimento para baixo, que é a região de 86.555 até o ponto mais alto, 86.785. Então temos essa faixa de resistência e a primeira está aqui nesse ponto, que pode ser já testada no pregão de hoje, nesta última hora de pregão. Dentro deste contexto, ainda fica um pouco mais para se trabalhar em operação de compra, de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, gráfico de 5 ou até mesmo gráfico de 15 minutos, fundo ascendente, também encaixaria a operação na ponta compradora, enfim, a favor do movimento de subida no G60. O suporte principal agora para um recuo do preço começa nos 85.160 e se estende até a mínima aqui, 84.880. Essa região de congestão aqui de algumas horas é a região aqui onde a gente tem um suporte
que pode funcionar como suporte para o índice no decorrer do próximo pregão. Se abrir forte para baixo dessa região, fica um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, topos e fundos descendentes no gráfico, topo descendente através do gráfico de 10 ou 5 minutos, seria a possibilidade de venda. Mas o mais interessante para a venda é que esse movimento se estique um pouco mais para cima, venha para cima dessa região de resistência já citada, perca aqui a sequência de mínimas ascendentes no G60 ou no G30 e a partir disso buscaria entrada na ponta vendedora de topo descendente ou de pivô de baixo no G10 ou no gráfico de 5 minutos. Seria essa forma de trabalhar mais na ponta vendedora. Abaixo desse nível de suporte que eu acabei de citar, o outro nível vai ficar aqui na casa de 84.540 a 84.360. Depois disso vamos falar do dólar. O dólar no pregão de hoje é um dia de baixa de 0,4%, perdeu a mínima dos candles anteriores, está dentro de um movimento de baixa, está dentro de uma tendência de baixa, até agora não tem uma sinalização de confirmação de reversão, ou seja, tem um candle de recuperação em cima do nível de suporte. Se superar a máxima de hoje, a partir do próximo pregão, nesse momento a máxima de hoje é 3.735, pode até alterar até o fechamento do pregão, mas nesse momento essa é a máxima do dia de hoje. Se superar isso aqui, abriria espaço para se buscar até a operação na ponta compradora. A gente vai dar uma olhada no gráfico de 60 minutos, ou seja, dólar, topos e fundos descendentes, faz todo um processo de correção. Se o dólar confirmar aqui topo descendente no G60, movimento para baixo, isso representaria um cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente no G10, venda, pivô de baixa no G10, venda também, pode até inclusive proporcionar venda na perda dessa mínima aqui, que aumentaria a chance de queda para o dólar a favor da tendência de baixo G60, a favor do movimento de baixo do gráfico diário. Se o dólar voltar para cima da máxima do pregão de hoje, em conjunto, que é o ponto de resistência 3.735 até 3.740, eu vejo como uma região mais relevante de resistência para o dólar. Abriu para cima desse patamar e passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10, 5 minutos, ficaria mais para a ponta compradora, desde que foi comentado. Tentou subir, bateu na resistência, mesmo que supere a máxima pregão de hoje, bateu na resistência, não ganhou força, gera topo de novo no G60, voltando para baixo da média móvel de 13 períodos, fica novamente mais para a ponta vendedora de day trade. PETR4 no pregão de hoje, alta de 3,26%, ativo gerando aqui um fundo no gráfico diário, um fundo já muito próximo do topo da máxima aqui. Então temos a ação com resistência imediata na casa dos R$ 27,00 do número redondo. Aqui tem uma resistência intermediária em R$ 26,75 até o patamar dos R$ 27,00. Depois disso, se falar o valor mais exato em termos de região de resistência, R$ 26,82 a R$ 27,00. Mas considerando essa máxima aqui que é um topo no G60, esse topo aqui também podemos dizer que R$ 26,75 até os R$ 27,00 é uma zona de resistência para a PETR4. Depois disso tem um topo lá no semanal em R$ 27,49, são as resistências mais próximas para a Petro, que está dentro de uma sinalização positiva, ainda com chance de poder testar essa região dos R$ 27,00 e até mesmo chegar na região lá dos R$ 27,49. Para quem está comprado, não exigiria muito para cima em termos de objetivo no primeiro momento em Petrobras. Vale 3 não está conseguindo acompanhar, está dentro de uma tendência de baixa. Novamente aqui brigando para ver se consegue se sustentar acima da média móvel de 3 períodos, não está conseguindo. Eu estou de olho no papel pelo gráfico 60 minutos para ver se encaixa alguma entrada na ponta compradora, se ela dá algum indício de romper tudo aí para cima dessa região dos 58,80, que para mim é o ponto um pouco mais alto em termos de resistência para esse ativo. Ela acima desse patamar, acima que eu digo é trabalhando acima desse patamar e utilizando a região dos 58,80 até um patamar de R$ 58,00 como suporte para gerar sinalização de alta no intraday, isso me chamaria mais atenção para abrir uma operação na ponta compradora em Vale 3. Por enquanto ainda não vejo entrada. E por outro lado, se o papel perder a mínima do pregão de hoje, aumentará a chance de ter um movimento de baixa na Vale 3, ou seja, de gerar topo descendente. É como se tivesse feito algo nesse sentido, fez um movimento quebrado aqui para cima e podendo fazer novamente um novo movimento para baixo a Vale 3. CL3 no pregão de hoje, acionamento da nossa saída, uma operação de venda que a gente tinha pelo gráfico aqui de 60 minutos, depois dessa primeira hora de pregão, o stop estava aqui no primeiro momento, reposicionei para cima da máxima do pregão de ontem, que é acima da máxima da primeira hora de pregão, que é acima dos 12,47. Essa operação foi encerrada, então
com uma perda de 1,71%, e isso representou uma redução de 0,19% do capital total. Então essa foi a operação na Ciel 3, que está tentando aqui se recuperar, um ativo ainda com cenário gráfico bem mais negativo, olhando principalmente o semanal, topos e fundos descendentes no gráfico semanal, e aqui bem bagunçado no gráfico de diário. Então a minha expectativa era que viesse aqui para baixo, como foi para o lado contrário, optei pela saída com um stop mais curto aí na ação. Itube 4, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. Na realidade foi uma operação mais pelo G60, né? O ativo fez esse movimento, gerou um movimento para baixo, abriu aqui gerando pivô de alta, optei pela entrada, tentando pegar um movimento de subida proporcional aqui a essa região, ou seja, tentando pegar algo mais em relação ao risco da operação. E aí depois reposicionei o objetivo um pouco mais para cima e ela bateu no objetivo da operação antes do encerramento do pregão. Então, ativo proporcionou um ganho de 2,6% no dia nessa operação, e isso trouxe um crescimento de 0,31% do capital sobre o capital total. Essa operação da Itube, que gera um fundo ascendente, sem tocar na média móvel de 3 períodos, com resistência imediata aqui na faixa dos R$ 49,79. Primeiro um gap em relação ao gap de corpo, depois tem outra resistência em R$ 50 a R$ 50,05 e acima disso só em R$ 52,10. O ativo ainda mantém sua tendência de alta de curto prazo. Depois disso vamos falar aqui de Rent 3. Rent 3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior. Essa compra foi executada, o ativo fez um bom pregão, alta de 5,46%. Lembrando, esse ativo a gente abordou já na última videoanálise, falamos sobre a Rent 3 na última videoanálise. Então o ativo gerou essa entrada e começou bem a operação. Alta de 5,46%, objetivo um pouco mais para cima, dependendo do desenrolar dessa operação, já abrindo chance de se trabalhar com stop de proteção e tentando pegar um objetivo um pouco mais acima. Passando os dados dessa entrada da Rent 3, a gente tem aqui a entrada em 24,61, com stop em 23,72, isso trouxe um risco de 3,62%, que é o tamanho do stop, e alocando 10% do capital total, ou seja, a volatilidade está alta nesse momento. Quanto maior a volatilidade, quanto maior o tamanho do stop, menor o percentual do capital total que a gente aloca na operação. LREN3, recomendação também de compra no pregão de hoje, mais para o fechamento do pregão. Essa compra já foi executada, a ativa aqui fechou o pregão em R$ 35,60 com alta de 3,34%, proporcionou um fundo ascendente, não chegou também a tocar na média móvel de 3 períodos, uma expectativa que a ação consiga romper esse topo anterior, baseado principalmente que no gráfico mensal ela tem um cenário gráfico bem positivo, um mês que está vindo bem para cima, resistência importante para a ação. No gráfico mensal a gente tem aqui R$ 37,47 e acima disso R$ 38,53. Os dados dessa entrada, 35,50 ponto de entrada, 34,43 ponto de stop, isso representa um stop de 3,01%, objetivo de R$ 37,11, alocando 9% do capital total em cima da Lojas Renner LREN3. Outros ativos que proporcionaram fundos relevantes no gráfico diário: Multi 3, alta de 5,31% no pregão de hoje, resistência mais próxima aqui na faixa dos 21,61 a 21,84, dependendo do que ela fizer lá pelo gráfico 60 minutos nos próximos pregões, seria a alternativa de se buscar alguma operação na ponta compradora aí na Multi 3, ou simplesmente entrar comprando aqui com stop aqui embaixo, tentar pegar um movimento maior de subida e replicar o tamanho desse candle aqui, que seria o tamanho do risco da operação, o tamanho do stop, replicar isso aí para cima do seu preço de entrada para tentar pegar um objetivo numa relação risco-ganho de 1 para 1, porque o candle ficou muito grande na Multi 3. Depois da Multi 3, vamos falar aqui de Ciri 3. Terminou o pregão de hoje com uma alta de 4,24%, fechou acima da máxima do pregão anterior, uma sinalização também de fundo ascendente sem tocar na média, sem fechar o gap, enfim, não tocou nenhum nível de suporte, a não ser essa região aqui, ó. Esse foi o único suporte que foi testado, batendo ali num topo anterior mais visível pelo gráfico semanal e tentando aqui gerar uma nova sinalização de subida. Já gerou uma sinalização de fundo.
Me chama a atenção a série 3 para arriscar uma operação pelo gráfico 60 minutos, ou seja, gerou sinalização de fundo ascendente ou de pivô de alta, seria uma das alternativas de se buscar uma compra, avaliando ali a resistência imediata no gap de baixa em R$ 13,50, acima disso seria uma região de R$ 13,68 e de R$ 13,75, e um ponto mais alto, R$ 14,06, são os pontos de resistência aí para a série 3 pelo gráfico de 60 minutos. E o fundo, qualquer ponto de stop, se fosse pelo gráfico diário, abaixo no mínimo do pregão de hoje, como está muito próximo do pregão anterior, abaixo dos R$ 12,29. A outra forma, um stop mais curto, seria através do fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Por último, o BTOW3 fechou o pregão bem, com alta de 3,42%. Ganhou força mais no fechamento do pregão. Se superar a máxima do pregão de hoje, logicamente se não for uma abertura com gap de alta, seria uma das alternativas se buscar uma compra. Trabalhar até com stop abaixo da mínima do pregão de hoje seria uma das alternativas de entrada. A outra com stop aqui embaixo. Enfim, é um papel que traz a possibilidade de se buscar uma compra a favor de uma tendência de alta do preço, topos e fundos ascendentes. A expectativa é que ela dê continuidade ao seu movimento de subida. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui, dar um joinha aqui se essa videoanálise foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.